Salve, meu lindo! Hoje vamos avançar na nossa caminhada sobre o direito penal e estudaremos os princípios, bem como sua importância para o réu e para a própria sociedade. Bora! Primeiramente, vamos tratar da definição. Princípios são valores fundamentais de um determinado sistema jurídico, com o objetivo de orientar a função legislativa. Logo, toda e qualquer lei geralmente se funda e tem por base os princípios. Não basta saber a lei, é preciso saber de onde ela saiu e por que saiu, certo? Agora, vamos elencar os mais importantes princípios da matéria de direito penal. Primeiramente, vamos começar com o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal. Estabelece a exclusividade da lei em definir crimes e combinar sanções. Cabe ressaltar que este princípio é cláusula pétrea e está na história mundial e nacional há muito tempo. O princípio da anterioridade da lei penal prevê que o crime e a pena devem estar definidos em lei prévia ao momento do seu cometimento, previsto também no artigo 1º, que diz que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da individualização da pena, por sua vez, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, diz que a pena deve levar em consideração os aspectos objetivos e subjetivos do crime nas esferas legislativa, judicial e administrativa. Ou seja, independente do crime, há a devida responsabilidade com base nas características pessoais do agente e nos pressupostos objetivos do crime. No princípio de alteridade, temos a proibição de incriminá-lo de atitude que não representa lesão ao bem jurídico do outro, ou seja, impede a punição por autolesão. Ninguém será punido por haver feito mal a si mesmo. É o caso da tentativa de suicídio, sem intervenção de terceiros. Não há o que se falar de punição contra aquele que atentou contra a própria vida. Em suma, só há castigo por comportamento que lesou o direito de outra pessoa. O princípio da confiança propõe que aquele que age com cuidado confia que os demais coparticipantes da mesma atividade também assim ajam. É o caso do motorista que vê o sinal verde, confia que pode trafegar sem qualquer perigo, mas que é surpreendido por outro veículo que avança o sinal vermelho. Não há o que se falar sequer em culpa do motorista que estava atravessando o sinal verde, com base neste princípio. Temos também o princípio da adequação social. Nele, o direito penal não tem como conduta criminosa aquela que não desrespeita o senso de justiça social, ou seja, se não afrontar o senso comum de justiça da maioria, é aceitável. Quer um exemplo? Temos o trote moderado e a doação em dinheiro a pessoas carentes. Já pensou se existisse uma lei que proibisse a doação sob pena de prisão? Não seria um absurdo? Sim, seria um absurdo. Por isso, é ilógico agir assim, sendo isso que o princípio da adequação social defende. Além deste, temos o princípio da intervenção mínima, que permite a intervenção penal somente quando ocorrer em relação aos bens jurídicos mais relevantes e em caso de lesões de maior gravidade. Semelhantemente, temos o princípio da fragmentariedade, que tem relação com a capacidade do direito penal de tutelar apenas uma fração dos litígios. Já pensou se todo e qualquer crime, por mais insignificante que fosse, aplicasse uma pena restritiva de liberdade? Não seria razoável, né? Pois a liberdade é um direito fundamental que só deve ser retido em casos excepcionais. E é sobre isso que trata o princípio da fragmentariedade. O princípio da subsidiariedade
por sua vez, é aquele em que o direito deve ser usado somente quando os demais outros sub-ramos do direito e demais meios de controle social se revelar impotentes para controlar a ordem pública. É sobre isso que reza a última ratio. É a última instância, a última alternativa. O direito penal só é usado como última tentativa de remediar a lesão, quando nenhum outro ordenamento é capaz de resolver o impasse. Se ninguém resolve, chama o direito penal que ele se garante. É isso. Em seguida, temos o princípio da proporcionalidade, em que a sanção deve ser justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação do ilícito, nem em excesso, nem em escassez, mas na medida correta. Sob ótica semelhante, temos o princípio da humanidade, que, como seu nome sugere, impede a criação de tipos penais ou penas que violam a incolumidade física ou moral de alguém. Também é sobre o que trata dos princípios da dignidade da pessoa humana. Lembrando que nossa Constituição Federal veda a aplicação de penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Aquele direito penal vingativo e cruel que nós vimos ficou no passado e buscamos superar essa fase. Citamos também o princípio da lesividade, em que não há crime se a conduta não houver ao menos causado perigo de lesão a um bem jurídico. A seguir, temos o princípio da imputação pessoal. Nele, o direito penal não pode castigar agente que atuou sem culpabilidade. É o caso dos inimputáveis. Um princípio importante também é o da pessoalidade, um princípio estabelecido em relação à teoria da pena, mas que é imprescindível citar, pois tem base constitucional no artigo 45, que nenhuma pena passará do condenado, ou seja, somente quem praticou o crime deve ser punido por ele. Por fim, temos o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. Lembra da interpretação quanto ao resultado? Então, nesse princípio, há uma interpretação restritiva, sendo uma causa excludente de tipicidade, em razão reduzido grau de reprovabilidade. A jurisprudência dos tribunais superiores vem reconhecendo este princípio com muita frequência. Contudo, não se pode falar de insignificância nos delitos de posse e tráfico de pessoas, ou crimes contra a administração pública e de moeda falsa. Quantos princípios vimos hoje, hein? Agora, você já conhece e sabe em que circunstâncias pode utilizar, sendo importante para nortear a aplicação do direito penal, que é uma ciência que passa por constante modificação. Na próxima aula, estudaremos a lei penal no tempo, combinação de leis, retroatividade, ultratividade, um assunto quente e de extrema importância. Nos encontramos em breve. Espero que tenha gostado e entendido. Até o próximo vídeo!